A crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, tem levado a grande maioria dos alunos a deixar de frequentar o ensino particular na Bahia, ensino público e também, claro, o ensino particular aqui no estado. E mais, a lei que obriga as escolas particulares a reduzirem as mensalidades em 30%, somada à falta de recursos, falta de capital gerada pela crise, pode levar ao fechamento de muitas escolas em Salvador. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o porta-voz do grupo Valorização da Educação, coletivo que representa as escolas, Wilson Abdon, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Um prazer falar com você novamente. Estou aqui à disposição de todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes também. Já se tem uma ideia de quantas escolas podem, de fato, fechar as portas por falta de recursos financeiros aqui em Salvador, na Grande Salvador? O número final em Salvador nós não temos uma ideia ainda. As escolas de bairro, as escolas menores, muitas já estão fechando, ou fechando um ciclo, um segmento completo, educação infantil, ou fechando totalmente, porque a maioria é só de educação infantil. Mas a FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares, estima que mais de 40% das escolas no Brasil possam vir fechar. Caramba, é um número muito alto. Muito alto, muito alto. E o fechamento de uma escola dessa gera uma falta, né, uma questão social muito grande para as famílias, principalmente essas famílias das escolas de bairro, as escolas menores. Você tem um fator social muito grande nessas escolas. E agora, o que está acontecendo? Aqui no caso da Bahia, tem essa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, aprovada esse mês, não é? Determinando redução de 30% nas mensalidades escolares. Os alunos não estão fazendo a rematrícula também, não é isso, Abdon? Na verdade, o projeto de lei que foi aprovado ainda não foi sancionado pelo governador, né? Está tendo discussão ainda a questão da inconstitucionalidade dessa lei ou não. Em alguns estados foi aprovado, foi derrubado. O STF está para julgar algo sobre essa lei nacionalmente, a constitucionalidade ou não desse tipo de lei estadual. Mas a questão maior é porque são três fatores, Jefferson. Uma é os descontos que as escolas já deram, na maioria das escolas, principalmente as escolas do GVE, já deram desconto aos pais desde maio. Temos a alta da inadimplência, que subiu bastante também, em torno de 50% a média de inadimplência das escolas tem subido. E tivemos também o cancelamento da matrícula, principalmente dos alunos da educação infantil, grupo 2, 3, 4, alunos de 2 a 4 anos. Ou seja, então com esses três itens, com perda de receita e o aumento da despesa, principalmente nesse momento de retorno às aulas, muitas escolas estão se vendo inviáveis de retomar as aulas, de reabrir as aulas. Com alto investimento, as despesas, o benefício da MP 936, que virou a lei 12.204, salvo engano, que vai só até agosto da redução de carga horária de trabalho dos professores. Que é um benefício maior que nos ajudava a pagar a folha. Abdon, além dessa questão do projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e que ainda não foi sancionado pelo governador Rui Costa, teve também um termo de ajustamento de conduta que foi conduzido pelo Ministério Público do Estado da Bahia com algumas escolas particulares, principalmente aqui da capital, mas para além disso, houve algum tipo de participação de entidades públicas nas conversas com os gestores dessas escolas para tentar diminuir o impacto negativo da pandemia nas escolas privadas? Não, ainda não. Bom dia, Fernando. Infelizmente não. Toda a discussão que nós tivemos, tanto com o PROCON, com o Ministério Público e com a Defensoria, foi em cima realmente da redução de mensalidades para as famílias, né? Nós fizemos esse acordo com eles aqui, tanto Salvador como Lauro de Freitas, as escolas Lauro de Freitas que pertencem ao GVE também fizeram esse termo de ajustamento, porém nem a Prefeitura, tivemos até uma reunião com a Prefeitura nesse sentido, mas a Prefeitura não pôde abrir mão desse direito nesse momento, o Estado não temos nada com o Estado, mas nenhuma entidade pública, seja financeira, seja de órgão de gestão, procurou as escolas para dizer, olha, o que é que vocês precisam de ajuda, como é que nós podemos ajudar vocês? Não. As escolas particulares estão fazendo tudo de forma autônoma e unida, né? Graças a Deus, nós nos unimos para poder ganhar força e poder nos representar e tentar nos ajudar, porque nenhum órgão tem ajudado as escolas, não. Pelo contrário, só tem realmente apertado nossa vida, dificultado um pouquinho a nossa vida. Qual a dimensão do impacto do possível fechamento dessas escolas
para os estudantes, qual o universo de estudantes que podem ser impactados por conta de eventual fechamento dessas unidades escolares que passam por dificuldade hoje, podem não sobreviver a essa crise, Wilson? Ó, as escolas mais afetadas são prioritariamente escolas de educação infantil, né? É claro que a escola de educação infantil às vezes tem o ensino fundamental 1, os anos iniciais, e pode ser afetado também, mas principalmente as escolas de educação infantil de 2 a 5 anos, 2 a 6 anos, são as faixas etárias mais afetadas com o fechamento das escolas. E é uma faixa etária complicada, Fernando, porque, como eu falei anteriormente, é uma questão social também. Muitas famílias de bairro, muitas famílias dependem de botar o filho na escola para ir trabalhar. Então, quando uma escola dessa fecha, você não vai ter vaga nem na rede, provavelmente não vai ter vaga na rede pública, que já está sobrecarregada, e as escolas também estão reduzindo alunos, reduzindo turmas, não vão ter vagas para aceitar mais alunos. Então você vai ter uma perda de oferta de vagas num ciclo tão importante, tanto na questão social, como também que é a primeira infância. O letramento da criança, o primeiro contato com regras sociais, de convivência, então vai ser uma perda muito grande para a sociedade na educação como um todo. Wilson, eu sei que você é um crítico dessa lei desse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, determinando aí a redução de 30% nas mensalidades escolares, mas como é que você avalia do ponto de vista dos pais que acham que seja razoável haver um meio termo, digamos assim, entre os pais que pagam as mensalidades e as escolas que precisam de recursos, obviamente, mas no momento em que não tem havido aulas, os próprios pais também, muitos deles, acredito, devem estar se sentindo numa situação um pouco confortável com essa crise financeira. Como é que você avalia? Porque são dois lados da moeda, não é? Não, sem dúvida, Jefferson, são dois lados. Eu sou pai também de 3 filhos, então o que a gente coloca é o seguinte: as escolas, hora nenhuma, abandonaram as famílias. Isso a gente vem falando aqui desde o início, inclusive tive uma entrevista grande sobre isso. As escolas sempre procuraram ouvir as famílias. No primeiro momento da pandemia foi um susto para todo mundo, algo inédito para todo mundo, né? Nós nunca passamos por algo parecido. Então as escolas sabiam que os pais estavam em dificuldade financeira. Então, inicialmente, foi uma negociação individual. Posteriormente, no mês de maio, nós demos desconto coletivo para todas as famílias. Tá? Então, assim, as escolas já tinham dado um desconto antes, inclusive, do termo de ajustamento que nós assinamos com o Ministério Público, ouvindo as famílias, temos negociado de forma diferente com essas famílias, né, dando desconto e acompanhando. Só que, como você falou, são do lado da moeda. Tem muitas escolas que estão mantendo a carga horária de aula, tem muitas escolas que estão mantendo o trabalho pedagógico, tem muitas escolas que estão melhorando esse trabalho durante o decorrer do tempo. E tem escola que de fato não estão fazendo nada. Então tem que ser separado desse meio todas as escolas. Cada pai tem que avaliar o que a sua escola está entregando. Então quando sai uma lei geral, por isso que a gente é tão crítico a essa lei, que pega todas as escolas de forma indiscriminada, sem haver a conversa, a individualização, que é tão importante, né, tanto na educação como no nosso meio jurídico, atinge a todos de forma desigual. Então a nossa questão com as famílias as escolas estão olhando para as famílias, sim, estamos entendendo, estamos tentando administrar essa inadimplência, que aumentou bastante. Temos ajudado várias famílias de várias formas diferentes. Demos o desconto coletivo para as famílias, um percentual bem razoável, no mês de maio. E a maioria das escolas, sim, particulares, estão mantendo algum tipo de serviço. Os alunos não estão sem aula. Mudou o formato devido à pandemia. Aulas remotas, atividades, projetos que demanda equipe pedagógica, coordenação, projeto, atendimento às famílias, organização às famílias. Então tem sido feito um trabalho, porém não é de forma o que nós estamos habituados presencial. Você mesmo agora chegou a manifestar, existe uma disposição para cobrar mais apoio, não é, das autoridades, no sentido de ter um amparo maior voltado para as escolas, inclusive no sentido de conseguir linhas de crédito, né? Linhas de crédito mais facilitadas. Existe, por mais que você mesmo já destacou, né? Não tem tido muito diálogo nesse sentido, mas quais são os canais de diálogo, inclusive para conseguir um crédito mais facilitado, que vocês têm buscado para, enfim, viabilizar esses pleitos, Wilson? Jefferson, hoje o que a gente precisaria ter era uma ação nacional, né, maior voltada para a educação, de liberação de créditos baratos, né, ou alguma isenção de tributos para a gente. Não houve nenhuma. Algo que teve geral para todas as empresas foi um adiamento, um reparcelamento dos tributos do primeiro semestre. Que nós vamos, a partir do segundo semestre, ter que pagar
esse tributo do primeiro trimestre que não foi pago, né? As escolas que puderam, obviamente, que muitos segundos estavam fechando. Em contrapartida, nós estamos tendo um apoio, vou até fazer essa correção aqui, se me permitem, o Conselho Estadual de Educação e os Conselhos Municipais de Educação, tanto de Lauro como de Salvador, têm dado, sim, uma assistência muito grande às escolas, tá? Na parte que se fala de educação, de conversa, de orientação, de novo currículo, de aproveitamento do ano letivo. Só que é a questão educacional. A questão empresarial da escola, a questão financeira, de pagamento de tributos, pagamentos de fornecedores, de funcionário, que é o nosso maior peso, né? Pois quase 70% do nosso, 75% do nosso custo é funcionário, mão de obra, e esse ajuste nós não temos. Nenhuma redução de impacto de tributos, redução de tributos federais, ou seja, trabalhistas, ou seja, ou linha de crédito específica. Alguma linha de crédito que o governo abriu geral, nenhuma escola tem conseguido pegar. Nenhuma escola. Ou seja, ainda limita, em vez de ter sido escalonado esses empréstimos por setores mais afetados, turismo, hotelaria, educação, não, eles liberaram de forma geral, né, mas não deram prioridade aos setores mais afetados, a educação é um deles. Como é que está a relação com os profissionais de educação, os professores, as pessoas que atuam nas escolas? Existe algum tipo de tensionamento na relação com eles, que tiveram que se adaptar de uma maneira bem célere a esse novo modelo de educação digital, de educação virtual à distância, digamos assim? Na verdade, não existe atenção, existe uma preocupação das escolas com os profissionais, tanto os funcionários, principalmente os professores, que têm sido verdadeiros guerreiros, verdadeiros autores e protagonistas de uma educação diferenciada. Tem feito um esforço enorme em mudar. Tá? Muitas escolas têm investido muito em formação para essa equipe, para dar suporte a eles, né? Compra de equipamentos para darem suporte a esses profissionais em casa. Tem escola que já está fazendo um trabalho de acompanhamento mais psicológico, mais socioemocional, porque isso é uma coisa muito importante, né? Esse trabalho socioemocional não só com os alunos nesse momento, com as famílias, mas principalmente com os professores, né? Estamos abrindo diálogo agora, próxima semana, pensando com o Simpro, para poder ouvir a categoria como um todo, mas cada escola individualmente já tem conversado com seus professores, feito reunião, ouvindo realmente os professores, cada escola com sua estratégia, porque, de fato, como todo brasileiro, sofreu com perda de receita, está tendo que trabalhar de forma remota, com a demanda de casa, com a demanda de uma escola nova, de fazer novo, diferente, e eles têm sentido. Mas tem sido feito um trabalho muito bom, muito louvável. Nós temos que valorizar cada vez mais os nossos professores, tanto da rede estadual como da rede privada, e dar parabéns a eles, porque de fato estão sendo uma outra linha de frente importante que está sendo diariamente realizada com todos os alunos. Certamente não é uma situação fácil, mas que não falte força para todos nós superarmos esse momento. Muito obrigado, Wilson. A gente agradece tua participação, te deseja boa sorte. Wilson Abdon, que é porta-voz do grupo Valorização da Educação Coletivo, que representa as escolas em Salvador e outras cidades. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, Wilson. Bom dia, obrigado a todos. Jefferson, à disposição de vocês sempre. Um grande abraço a todos. Bom dia. É uma conversa que você sabe vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7:25 na Tarde FM.